coloquei gelo, já está bem desleixado. O gelo ajuda bastante, tá? Eu estimo melhor para você, meu amigo. Deixa eu só colocar aqui para aparecer uma pessoa de cada vez. Tem um esquema aqui. Isso. Aí marquei assim. Agora eu vou e coloco na janelinha de novo. Se vocês quiserem colocar na janelinha, pode colocar na janelinha, tá, gente? Aqui agora porque para fazer assim, para poder, quando cada um falar, aparece só um, não fica aquele monte de gente falando, sem a pessoa saber de onde veio o som. Bom, vamos então continuar nas meditações de Marco Aurélio. Deixa eu abrir aqui o arquivo na página. Na Meditações. Eu estou pegando três textos ao mesmo tempo, pra vocês terem ideia. Estou pegando a Revista Espírita, Joana de Ângeles e a Meditações de Marco Aurélio. Tudo estudando. Agora à tarde, eu estou a tarde toda estudando. Eu não deu para fazer a Revista Espírita porque eu tive que substituir o palestrante de ontem, né? Ele não pôde ir no café, na palestra lá. Então vamos lá, vamos na. Então ele vai fazer reflexão sobre Alexandre, o item 10 eu acho. Será que é isso mesmo? Né? Aí eu vou ver, eu vou ler isso mesmo. Alexandre. Ele diz assim, que com Alexandre, que aí eu imagino que seja, né, o gramático, é o professor de português, né? Ó, de português é ótimo. De romano, né? De língua. Com Alexandre, ele aprendeu a abster-se de encontrar falhas e não censurar aqueles que proferiram qualquer expressão bárbara ou seletista ou estranha, mas prontamente responder com a própria expressão que deveria ter sido usada. Olha que legal aqui. O que ele está dizendo, né? Às vezes a pessoa vai conversar com a gente, depende do nível cultural dela. Se a pessoa é mais pobre, né? Então a pessoa falou, oh, Luísio, nós fui em tal lugar comprar tal coisa, né? Seria nós fomos. E aí, ao invés, ele não, a proposta dele é não corrigir. A palavra bárbara aí é para os romanos, os bárbaros eram povos inferiores, povos pouco cultos, povos que não pertenciam ao Império Romano, tinham hábitos mais selvagens, né, digamos assim, não viviam em comunidades complexas. Então, bárbaro para ele seria para nós o caipira, a pessoa da roça, a pessoa que não fala a linguagem formal, né? Ela fala a linguagem coloquial, ela fala o jeito dela lá, da roça. Então a pessoa, nós fomos tal lugar, nós fui a tal lugar, né? Por exemplo, muito comum das pessoas cometerem é dizer assim, para mim fazer tal coisa, né? Então, dá vontade de falar assim, não é para mim fazer, é para eu fazer, mim não faz. Mas só que isso só faz sentido entre pessoas que têm formação acadêmica, formação escolar. Não faz sentido corrigir uma pessoa que trabalha na roça com relação a isso, né? Então, você vai ver a pessoa falar para mim, né? A gente vê às vezes, quando eu estou atendendo lá no Fordan, ajudando a formação lá com a Rose, às vezes a mulher fala porque fulana foi estrupada, né? Então não faz a mim. Eu entendi que ela quis dizer estupro, então tudo bem. Eu entendi estuprada. O que importa é que eu entendi certo. O que ela falou não faz sentido eu corrigir. Porém, qual é a proposta de Marco Aurélio? Na hora de responder a pergunta, eu vou responder no coloquial, para dar chance à pessoa de aprender, para não parecer que a gente está debochando, porque eles não são bobos. Eles sabem que nós não falamos desse jeito. Eu tinha uma amiga pernambucana que dava aula na universidade. Naquela época eu não viajava tanto como eu viajo hoje. Isso há 30 anos atrás. Uma vez ela falou uma coisa e eu fui respondê-la usando o sotaque nordestino. Nossa, ela ficou brava comigo. Ela falou: Isso é ofensivo, Luiz. Isso é ofensivo. Falou assim para mim.
Aí eu, mas por quê? Eu falei, porque você está debochando. Você não fala assim. Nunca mais eu fiz isso. Porque dá vontade, né? Uma coisa é você estar fazendo teatro, tá fazendo uma imitação, mas você falar com a pessoa. Ela falou, você não fala desse jeito, que o nordestino ele fala, como é que é, por exemplo, tio, ele fala tio, tio, ele não fala ti, ele fala ti, né? Então, aí, mas é o sotaque deles, não dá, né? Então eu fui fazer isso. Nossa, ela ficou brava comigo. Mas nunca mais eu me esqueci. Valeu a bronca que ela me deu, que eu nunca mais me esqueci desse momento. E ela tinha um nome bem sugestivo, né? Tia não tem, que ela não desencarnou ainda. O nome dela é Marta Pimenteira. O sobrenome é Pimenteira. Eu dizia que é bem adequado, porque ela era uma pimenta de brava, né? Então, nunca me esqueci disso. Então, a gente escuta, não corrige, mas responde coloquial. Olha, isso para eu fazer isso que você está pedindo, eu preciso tal, tal, tal. Eu não vou falar, porque ele falou para mim fazer, eu não vou falar para ele, para mim fazer o que você está pedindo, não, eu não falo assim. Eu posso falar o português correto. Olha, essa cultura do estupro é assim mesmo. Eu não vou falar a cultura do estrupo, não, eu não falo assim. Então, não faz sentido. E ela sabe que eu sou uma pessoa escolarizada. Então, ela vai perceber, isso pode ajudá-la a corrigir-se, e ao mesmo tempo ela vai perceber que eu estou falando com seriedade. Não vou usar palavras complexas, palavras tipo. Aí são. Esse é um pensamento. Usar uma palavra que ela não é uma palavra muito usual, né? Esdrúxulo. Isso é um pensamento esdrúxulo. Aí eu vou dizer, meu Deus, o que é isso, né? Eu falo, eu uso, posso falar, isso é um pensamento estranho, diferente, né? Mas usando sem diminuir a minha carga cultural. É como o pessoal falava da Joana de Ângeles com o Divaldo. Falam até hoje. Divaldo, por que a Joana não usa uma linguagem mais simples? Aí a Joana respondeu, por que eles não estudam mais? É só pegar um dicionário. Pronto. Né? Porque ela não estava escrevendo difícil. Esse é o nível intelectual dela. Então, ela estava é a gente que precisa crescer. Né? Então, cada um fala do seu jeito. Então, não vou falar uma coisa que a pessoa não entenda. É essa a proposta de Marco Aurélio com relação ao professor de língua dele, professor de língua. Alguma reflexão, pessoal? Eu posso ser só uma coisinha aqui. Pode, Conceição. Diga lá. É assim, é assim nada. Não é assim nada. Não vou corrigir nada. Mas nós, por exemplo, aqui em Portugal, temos lugares, regiões, Uhum. onde muitas vezes as palavras são diferenciadas de um lado e do outro. Enquanto que na minha terra, no lugar onde eu nasci, se diz um palavrão e que aqui é o palavrão, lá não era nada disso. Por exemplo, vamos ao Alentejo, e, por exemplo, eu tenho aqui um homem muito mais culturado que eu tive que lutar por mim, ele não, teve origem, e, no entanto, ele diz: é para mim comer, porque Aham. lá, porque lá era assim que se falava. Sim, Isto é para mim comer. E sim. continua-se a falar. E continua-se a falar. Eu já há muito tempo que não vou para lá, para aqueles lados, mas continua-se a falar. E é como dizerem assim, diziam assim para mim, quando estavam a falar, você não está compreendendo nada, pois não. Também não tem importância o que estão a dizer. Porque tinham uma espécie de dialeto no Alentejo, estamos a falar do Alentejo, baixo do Alentejo. E não era próprio. Isto agora para irmos aí atrás, para buscar essa parte de correção, de educação, para expor às pessoas uma maneira mais delicada de dizer. No entanto, eu tenho um marido, quem me dera a mim que eu tivesse
a possibilidade que ele teve de se preparar. E, no entanto, ele usa ainda hoje este termo, é para mim comer. E lá usam esse termo. Pronto, isso foi só para arrebatar aqui um bocadinho sobre as frases que se dizem e que às vezes não têm Claro. o verdadeiro sentido. Às vezes não é nem uma questão coloquial, a pessoa opta em usar a língua, né? E em casa, enfim, ela não consegue corrigir, e não é nosso papel corrigir também, senão, imagina você falar com ele, olha, não é para mim, é para eu fazer. Quer dizer, vai criar um conflito desnecessário, desnecessário. Ele é adulto, Não é ele foi para a escola e ele escolheu manter falando assim, né? Então, é igual o meio, né? A pessoa fala, eu estou meia tonta, né? No português brasileiro, o português de Portugal também não existe. Meia tonta. Meia tonta, só sua meia de sapato que bebeu, né? Uma meia alcoolizada, né? Mas seria meio tonta. Mas muita gente fala meia tonta, e está tudo bem. Né? A Jailza é muito certinha no jeito de falar, mas eu jamais me atreveria a corrigir. Não, amor, isso aqui não é certo, não. Chato isso, é chato, né? É chato. Então, cada um fala do seu jeito, e a pessoa é adulta, ela vai absorver o não, né? Às vezes não quer nem corrigir, porque para ela é interessante falar desse jeito. Por exemplo, tem uma questão aqui que não é problema gramatical, que é em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, eu lembro que eu estava fazendo um curso de pós-graduação na PUC, Pontifícia Universidade Católica, que é uma das instituições muito poderosas na educação, né? Uma instituição católica, particular é a melhor da melhor universidade do Brasil, são as PUCs, as particulares. As federais ganham das particulares, né? A gente tem essa história no Brasil. As universidades públicas são melhores, se dedicam mais à pesquisa, etc. Mas das particulares, as melhores são as PUCs. Eu estava numa PUC fazendo uma pós-graduação. E aí a professora falou, bom, para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês têm que não sei o que, não sei o que. Aí uma aluna atrevida falou assim, poxa, uma doutora falar para vocês. Eu baixei a cabeça, falei, nossa, agora a coisa vai pegar aqui. O correto, disse a Lula, seria, ora, para vocês compreenderem, é esse que é o correto, para vocês compreenderem. Aí eu baixei a cabeça, falei, meu Deus do céu, eu vou entrar em pressa, que vai sair faísca aqui. A professora só falou assim, como é que é o seu nome, moça? Aí ela falou assim, fulano de tal, qual é a sua formação? Aí a menina batendo o peito e falou, sou formada em História e em Literatura Brasileira. Portanto, eu tenho 2 cursos superiores, um em Letras e Literatura Brasileira, e em História. Tipo assim, né? Continuou, foi para o embate. Aí a professora falou assim, no seu curso de letras, não lhe ensinaram uma coisa chamada regionalismo? Aí a moça ficou assim, ela disse, seu curso não é muito bom, não. Esse deveria ter sido um princípio, porque o princípio do letramento é a inclusão. Minas Gerais pode ser PhD, aqui a gente fala process. Process aqui, vou explicar para você, o process vem de para vós mices, que é do português de Portugal, quando chegaram aqui, o vós mices tirou o vós e fala para vocês. No entanto, pelo regionalismo mineiro é process. E está certo, está correto. Você precisa voltar para a escola. Você está na sala errada. Aqui é para pessoas que querem fazer pós-graduação. A moça baixou a cabeça,
Todo mundo ficou, porque todo mundo fingiu, como eu, todo mundo fingiu que não era com ele, assim, né? Porque percebeu que era uma afronta. A mulher tem pós-doutorado na Alemanha, a mulher era uma das melhores professoras do Brasil, estava ali na nossa frente, só tinha estrela naquele curso. Então, quer dizer, então Process, Proncovô, Toncovin, né? Esses trem, né? Essas coisas são expressões que são regionais. Agora vem um outro e vai corrigir, dá problema. Então, quer dizer, se essa aluna, ela não podia precisar saber de regionalismo, mas se ela tivesse lido Marco Aurélio, ela ia ver que não se faz isso. Ia poupar um constrangimento que ela sofreu. Não sei nem como é que ela ficou no curso. Eu pensei, gente, se sou eu ia sair do curso, tão envergonhada que ela ficou. Então, é a questão aí então tem aqui, tem na Bahia, na Bahia tem palavras que são, para nós, palavras de cunho sexual, e que eles falam lá com a maior facilidade, é regionalismo. E aí não dá para corrigir. Agora, não vou chegar na Bahia falando aquele monte de palavras de cunho sexual, porque eu não falo, então não faz sentido. Mesmo que eu esteja na Bahia, eu vou falar a minha língua. Não, a Luísa ele não é baiano, então ele não compreende. Às vezes até traduz para mim, né? Ó, Luísa, aqui na Bahia a gente fala isso, mas não fica ofendido, não, porque isso aqui, esses palavrões aqui, para nós não é palavrão, faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Então, vamos lá. Aí, continuando com de Frontão. Frontão foi uma outra pessoa que disse assim: aprendi a observar o que é inveja, falsidade e hipocrisia em um tirano, e que geralmente aquele entre nós que são chamados patrícios são bastante deficientes em afeto paterno. Vou deixar para vocês comentarem essa parte aí, que ele vai trabalhar duas coisas nesse ponto, né? Então, com Frontão deve ser um orientador de política que ele teve, né? Que é inveja, falsidade e hipocrisia em um governante. E que os patrícios têm deficiência de amor paterno. Quem gostaria de comentar isso aí? Vamos lá? Posso? Pode. Quando a Luísa referiu que provavelmente Frontão terá sido um orientador político, naquela época, estamos todos estes sentimentos da hipocrisia, a inveja, a falsidade, tudo isso, como é que nós ainda hoje conseguimos transpor isto? Que coisa, é verdade. Parece que está falando hoje, né? Nós estamos falando de uma época que nem existia Portugal ainda, né? Não existia o Estado moderno que a gente conhece hoje. Claro que não, claro que não. Mas isto é o aqui e agora. Fazem quase. Isso me parece que foi há 1.500, 1.600 anos atrás. 1.600. 1600. Deixa eu ver aqui qual é a data que ele governou Marco Aurélio. Mas foi quase na época de Jesus, foi uns 2000, que Marco Aurélio ele já era. Acho que é 300 e pouco. Hein? Acho que é 300 e pouco. É 300? 300 e qualquer coisa. Então, ou seja, 1.700 anos atrás. E parece que está falando hoje, né? Exatamente. Isto é um aqui e agora. E então hoje é que isto é tão presente hoje, que é mesmo um aqui e agora. E cada vez é mais visível este tipo de comportamento na nossa sociedade, como é importante nós vermos que há 1.700 anos atrás
até hoje parece que estacionámos, parece que não, a tal iliteracia não aconteceu, não Não, se estudou, não fala se isso. aprendeu, nada, continuamos igual. É. É horrível. Eu, con- ele governou de 121 a 180. Ou seja, 180 é 1800, é quase 2000 anos É, mesmo. 2 Arredondando aí anos. 2000 anos. Ela está. Por isso é que nós dizemos que a doutrina, puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como se costuma dizer aqui, eh, a nossa doutrina continua a ser tão atual no tempo de Jesus como agora. É. O comportamento da sociedade, claro, com a evolução que a parte tecnológica, cultural, tudo isso houve, efetivamente, mas o resto, em termos de humanidade, de moral, estamos a chafurdar no mesmo, Você vê que opera, nitidamente, né? infelizmente, Infelizmente. infelizmente. Mas efetivamente é isto. Quando a pessoa vem com novidades no Espiritismo, Luísio, tem isso, tem tal técnica. O que é que você acha? Senhor? Eu não acho, porque eu sou atrasado, eu estou lá atrás ainda, aprendendo a lidar com a ira, com a raiva, com a culpa, estou aprendendo a perdoar ainda, então eu ainda estou ainda atrasado, né? Eu ainda não cheguei a esse ponto que você está, não. Porque a gente precisa vencer essas coisas, né? Ou pelo menos compreendê-las em nós. É que o Aqui ser elas. acionado, às vezes por uma coisinha de nada, ora, vem logo o melhor e o pior ao de cima. Basta ser acionado um pouquinho. Hoje à tarde falei nisso, por isso é que isto agora me fez aqui ainda lembrar mais. Qualquer coisa nos faz acionar isto. Tá lá no nosso inconsciente, né? Aí qualquer coisa afeta o gatilho e a gente está lá, sendo Completamente. invejoso, sendo Completamente. hipócrita, né? Completamente. Verdade. Uma hora o consciente cobra, né? Cobra. Consciente, porque né, tá lá arquivado, né? Tá. Joana diz, Exatamente. nada do que nos afeta, nada do que nos incomoda é totalmente desconhecido em nós. Então você vê às vezes pessoas dizerem: eu sou vítima da inveja, muita gente tem inveja de mim. Aí o pessoal até brinca e fala: nossa, essa pessoa se acha também, hein? Para todos terem inveja dela. Isso é importante, hein? Pois é, você acha importante. Mas assim, se ela está sensível à inveja do outro, é porque ela tem inveja dentro dela. Senão, como é que ela conhece a inveja? Joana fala: Né? ela conhece a inveja porque ainda tem dentro dela. Né? Dentro de Exatamente. você. E A Marco, hipocrisia também a hipocrisia também é um sentimento hipocrisia, hoje. nossa, Nossa, hipocrisia é um negócio fala, né? complicado, né? A Muito. contradição entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Na cara dura, assim. E às vezes a pessoa olha e fala: nossa, né? Porque cai a máscara, né? Muito. Mas cai sempre, normalmente, eu falo de 2 ou 3 situações que são mais comuns ou mais perto e que eu, enfim, presencio com mais facilidade. Mas a hipocrisia cai muito rapidamente. A máscara cai muito rapidamente. Mal haja ali um pequeno descuido, já está. Ela não é muito aderente ao rosto, não, né? A cola é mal feita, e ela cai. Completamente. É uma máscara Cai que não logo. cola muito bem no rosto, não. Não cola. Mas É incrível. inveja são sentimentos que destroem o ser humano, né? Completamente. Inveja destrói amizades, destrói relações. Muita coisa. Uma pessoa falou uma coisa uma vez, é até estoicista essa frase. Diz assim, não sei se foi aqui mesmo que eu li, diz assim: é melhor um inimigo sincero do que um amigo invejoso. Uhum. Olha que profundo. Porque qualquer amigo, se ele for invejoso, a amizade vai acabar.
completo. Eu digo mesmo que não zere completamente, mas não é amizade, é um conhecimento, Isso. Você pode ter admiração, porque a admiração é parecido com a inveja. Você pode ter, amigo tem admiração. Por isso que a gente é amigo um do outro. Então, quando você admira, você quer ser igual à pessoa naquele aspecto. Por exemplo, eu admiro o Chico Xavier, mas eu não tenho inveja dele, né? Qual a diferença de ter inveja? Quando você tem inveja, você não quer ser igual a ele. Você quer ter o que ele tem. E com uma diferença ainda, sem o esforço que ele fez. Né? Muitas pessoas queriam ser um médium famoso como Chico Xavier. Mas quem é que gostaria de passar pelo que ele passou? Muita gente queria ter a fama do Divaldo Franco. Agora, quem ia se dedicar, entregar sua vida, como o Divaldo entregou para o serviço no bem? Então, esse que é o problema da inveja, a gente só quer o resultado. O vizinho compra um carro novo, aí você olha, você queria ter o carro que ele tem, mas você não sabe o que ele lutou. Às vezes acordou de madrugada, teve que aguentar a bucha do patrão, aí você fala, sei não, hein? Você não está arrumando dinheiro, não, está saindo dinheiro muito fácil ali. Ontem mesmo não tinha nada, agora olha lá o carro. O invejoso fala assim, né? Né? Por quê? Porque agora ele pode acompanhar a vida do vizinho e falar, não, esse cara trabalha bastante e tal. E é interessante que eu trabalhei no Bradesco, e o Bradesco teve enxugamento da folha de pagamento, porque com as máquinas, né? Não precisava de tanta gente. Aí demitiu um monte de gente. E eu estava no grupo. E só que foi só mesmo uma bênção do céu eu estar naquele grupo, porque, na verdade, eu tinha passado no concurso para o Banco do Estado, que é concurso público, eu era funcionário público. Só que até o banco me chamar, o banco particular me demitiu. 3 dias depois eu assumi no banco público. Mas, para todos os efeitos, eu fui demitido. E aí, todos os funcionários que foram demitidos entraram numa ação coletiva contra o banco, que o banco marcava reunião dia de sábado. E aqui no Brasil, pelo menos, acho que em todo lugar, o banco trabalha na escala 5x2. 5 dias de trabalho, 2 dias de folga. E o Bradesco não respeitava isso, ele marcava no dia de folga. Então, entrou na justiça, enfim, recebemos o dinheiro. Eu pensei assim, eu vou aplicar esse dinheiro logo aqui em casa, senão eu vou acabar gastando ele. E aí eu apliquei para reformar a casa. Falei, vou aumentar aqui, que de repente eu consiga alugar, é a minha garantia na aposentadoria, já que eu vou aposentar pelo INSS. Meu vizinho, que é uma pessoa muito querida, né? São os vizinhos há 35 anos, nunca deu nenhum problema. Na brincadeira, Freud diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade, que brincando a gente diz todas as verdades. Freud diz assim, brincando dizemos todas as verdades. Ele falou para mim assim, olha só aqui, seria agressivo se eu não o conhecesse. E eu sei que ele não falou, não teve a intenção de agredir, mas é uma coisa que estava incomodando ele. Ele falou para mim assim, ô Aloísio, você tem pé de dinheiro na sua casa? Tipo assim, onde é que você está arrumando tanto dinheiro? E estava incomodado. Viaja para fazer palestra, vai que lá nessa que vai fazer palestra, ele está, na verdade, traficando droga. Não sei o que passou pela cabeça dele. Nossa. E aí eu pensei assim, o que eu respondo para ele? Ele não tem nada com a minha vida, com todo carinho, com todo respeito que eu tenho a ele, continuamos amigos, inclusive, isso não mudou a nossa amizade. Aí eu falei com ele assim, temos. Você sabe que eu viajo, né? Numa dessas viagens, lá na Europa, eu descobri um pé de dinheiro, que na verdade dá dólar, dá euro, não é nem real. Então você planta, eu trouxe num vaso. Aí chegou aqui em casa, eu plantei, e aí o cuidado que você tem que ter é que tem que regar, tem que molhar todo dia. Aí todo dia você pode colher uma notinha. E Jailza.
Então é isso, quer dizer, eu levei na brincadeira e tal, ficou por isso mesmo. Depois a família toda, somos amigos, né? Nunca teve problema com o outro, não ia brigar com o meu vizinho por causa disso. Mas teve esse fato, né? Então, o problema Uhum. da inveja é isso, você quer o resultado, e não. Ele não ia querer passar pelos anos que eu trabalhei quase em regime de escravidão no banco particular, me obrigava a vender seguro, eu perdia dinheiro, eu tinha que pagar do meu bolso, né? Mas isso não interessava para ele também, né? Mas ele ficou incomodado onde esse cara está arrumando dinheiro. Mas por que tem essa desconfiança? Por causa da inveja, né? Por causa da inveja. Se ele fosse um investigador, ele fala, ó, investiga esse cara aí, ele está com o negócio de viajar para a palestra espírita, mas eu acho que ele está levando e trazendo droga, por isso que ele está arrumando dinheiro fácil, né? Então, o problema do invejoso... Aloysio, Aloysio, Sim. aqui nós temos, na verdade, são 3 plantas. Uma é dinheiro em penca, que tem umas folhinhas, e tem dinheirinho em penca, que são umas folhinhas menores. E temos também uma outra planta que a gente chama de dólar. Olha, Mas é verdade, isso tem Não, é mesmo nome? verdade, isso é verdade. Quer Verdade, dizer, é verdade. o Ah, se eu nome, soubesse. nome Eu ia comum, comprar assim, para é o que a alguém, gente estou te diz, dando de né? presente aquela planta que você perguntou, tem mesmo aqui, toma de presente. Dólar e dinheiro em penca. E também, assim, você falou em droga. Quando o Freud foi para os Estados Unidos, ele não disse que estava levando a droga para lá? Pois é. Levando o espiritismo, o evangelho, para muitos pode não Pode ser ser, bom, né? ainda mais ele que é evangélico, né? Então, Ah, ô, pois é, ele é evangélico. Ele tentou me converter um monte de vezes para a igreja dele. E eu, até porque, por gentileza, tinha um almoço beneficente. Aí eu já disse, vamos, para ajudar a igreja, não tem nenhum problema, a gente conversa, tá entre amigos, né? Acho que ele pensou assim, esse camarada, eu acho que se eu conversar com ele direitinho, ele vai converter. E aí, até que um dia eu falei para ele, falei para ele, olha, meu amigo, eu quero lhe agradecer de todo o coração, de toda a minha alma. Você me conhece. Ele se aconselhava comigo, ele me deu Bíblia de presente para eu estudar, para fazer palestra, né? Então a gente conversava muito. Então, deixa eu te falar uma coisa de todo o coração. Eu sei que para você, para a sua religião, nós, os espíritas, vamos para o inferno. E você quer me tirar do inferno. E eu te agradeço por isso. Mas eu tenho para você uma outra notícia. Eu já estou totalmente condenado, não tem salvação para mim. Se você insistir, você corre o risco de ir junto comigo para o inferno. Então você não insista, porque uma hora dessa você vai complicar a sua vida. Aí ele olhou para mim assim, mas você não acredita nisso que você está falando, não, né, Luiz? Eu falei, não, eu estou dizendo é como eu imagino que você pensa. Você fica tentando me converter, rapaz. Você sabe que eu sou espírita há muitos anos, eu sou dirigente espírita, como é que você vai me pedir para ir para a sua igreja? Aí nunca mais ele tocou no assunto. Ele jogava mensagem debaixo da porta, parou de jogar, né? Então, são essas questões. Mas o interessante aqui é que Frontão, ele coloca que a inveja, a falsidade e a hipocrisia é em um tirano, em um governante. Então, ele mostra para Marco Aurélio, que seria futuro governante, como é difícil governar. O governante é foco da inveja, age com hipocrisia, né? Para poder governar. Imagina você ter que agradar partidos diferentes, pensamentos diferentes. É difícil. Então, ele ali estava sendo meio que treinado. Eu lembro do Getúlio Vargas, que acho que eu já contei essa história para vocês, que ele tinha 2 ministros que eram arqui-inimigos. Imaginar aqui, um ministro era do PT, o outro era do PL, do Bolsonaro. Imagina, os 2 ministros estavam no governo dele, e ele fazia isso para governar, né? Não foi assim que ele governou o Brasil por 15, 1930, 47, 17 anos, 46, sei lá, 15 a 17 anos, muito tempo, direto. E aí diz que o ministro de um lado chegou para ele, teve uma reunião com o presidente, falou, presidente, o ministro falando tal, é isso, e falou muito mal do outro. Aí o presidente ouviu, o presidente Vargas, ao final ele falou, você está certo.
Pois é, eu sabia que o senhor ia concordar comigo, e por isso que eu gosto de estar no seu governo. E saiu o ministro empolgado. Daí, a uma hora, chega o outro ministro. Hum. E desceu o pau no primeiro. Ao final, Getúlio Vargas olhou para ele e falou: você está certo. Disse: por isso que eu falo, o senhor é dos meus. E saiu motivado. Olha a jogada do presidente. E a secretária do Vargas era amiga pessoal da Ivete Vargas, que era esposa do Getúlio. Aí, aquelas conversas, a secretária chegou para a esposa e falou: ó, hoje eu passei por uma situação muito estranha. Aconteceu isso, isso e isso. Aí a esposa, à noite, falou: Getúlio, não concordo com o seu jeito de agir. Aí falou: mas o que você está falando, mulher? Ele falou: você, fulana me contou que você recebeu o ministro tal, e você falou para ele: tá certo. Uma hora depois, você recebe outro ministro que é inimigo do primeiro, fala para você mal do outro, e você fala: você está certo. Ô, Getúlio, isso é de uma incoerência. Você está em cima do muro. Você precisa definir qual é o seu lado. Ele falou: você está certo. Pode ser do quê? Não, mas vai fazer o quê? Você tá certo. Aí ela falou: eu não tenho feito, não. Mas assim, ele governou o Brasil por mais de 15 anos, né? Então, tudo certo. Ele está preparando ele para o governo. Agora, no final da mensagem, tem uma citação psicológica, melhor, psicanalítica. Não sei se vocês perceberam, ele diz assim, ó, geralmente, aquele entre nós que são chamados patrícios, gente, é de classe alta, patrício eram os ricos, são bastante deficientes de afeto paterno. A gente fala as patricinhas, não fala os patricinhos, a gente usa até hoje esse termo, né? O que ele está dizendo? Os jovens ricos não recebem afeto dos seus pais. É uma constatação na época. Isso mudou? Acho pouco provável que tenha mudado. Por uma questão muito simples. Os pais, o pai, no caso aí, figura masculina, porque ele se refere na época a isso, hoje a gente pode generalizar, colocar pai e mãe. O pai e a mãe estão envolvidos com o trabalho, para ganhar dinheiro, para manter o status social, para manter o conforto, os gastos da família. E aí eles trabalham tanto que não dá tempo para estarem com os filhos. Olha a atenção, olha que sacada que ele teve, o orientador dele. Quer dizer, provavelmente Marco Aurélio também era um carente de afeto paterno. E essa carência afetiva vai impactar na vida desse governante no futuro, desse empresário no futuro. Porque ele vai ser uma pessoa fria, sem afeto. Porque ele vai oferecer para o mundo aquilo que ele recebeu. Fizeram um experimento com jovens ricos, numa festa só de gente rica, né, de patricinhas, e patricinhos, como eles chamam, e perguntaram assim: quanto você acha que é um salário mínimo no Brasil? Aí um falou assim: deve ser 40 mil. Aí o outro falou assim: tem certeza que menos de 17 mil não é, porque 17 mil é o que eu gasto numa noite. Aí a mocinha falou assim: 5 mil eu gasto só com a minha maquiagem. Aí o entrevistador falou: R$ 1.400. Ela:
Não é não. Aí o outro falou, o que a pessoa compra com R$ 1.400? Então, olha só como estão fora da realidade. São exatamente, e o experimento tem essa referência, são exatamente essas pessoas que vão se tornar juízes, promotores de justiça. Olha o termo, promotor de justiça. Vão se tornar prefeitos, governadores, médicos, completamente fora da realidade. Então, essa falta de carinho, de afeto paterno, vai interferir na formação da personalidade. Serão pessoas carentes, né? Os chamados playboys, que atropelam e matam pessoas com um carro de R$ 1 milhão. Tivemos aí o filho de um milionário aqui, que atropelou e matou uma pessoa com um carro de R$ 1 milhão. Depois ele perguntou, meu Deus, o que aconteceu com o carro? E ele nem preso foi. Não tem empatia, porque faltou isso. E teve um palestrante espírita que, certa feita, ele fez uma reflexão sobre o abandono do idoso. E ele falando que as famílias mais ricas, elas colocavam, pelo menos, o 11, o Jânio, colocavam, pelo menos, hoje a gente não vê mais isso, né? Os chamados internatos. Arrancavam o filho dos braços, às vezes a criança com 11, 12 anos, e mandavam para o internato. Uma escola com os melhores professores, com a estrutura extraordinária, mensalidades caríssimas, que o pai e a mãe pagavam. O filho saía de lá, um médico, um engenheiro, né, um advogado, na época que essas profissões eram respeitadas, né? As mais respeitadas, melhor dizendo. Aí, esses estudantes realmente vão fazer sucesso. E quando os seus pais envelhecerem, eles vão colocá-los na melhor casa de repouso, com conforto, com muito conforto, nunca mais vão visitar, mas colocam eles lá. Serão velhos muito bem cuidados, no entanto, solitários, colhendo o que plantaram. Aí eu achei sensacional, porque eu não tinha pensado nisso. Né? Hoje já não se falam mais nas escolas internatos, mas elas são terríveis. São terríveis. Hein? Já são menos, mas ainda. O meu amigo português, o Aires, ele falou, Aloísio, aqui na Suíça, eles pegam uma criança de 12 anos e botam no internato. Eu nunca faria isso com minha filha de 12 anos, está doido. Falou, o governo dá toda a estrutura, são as melhores escolas, com 16 já pode tirar a carteira de motorista, com 21 já ganham uma casa para morar, tudo bancado pelo governo. Mas o que acontece com o suíço? Diz o meu amigo português. São frios. Cometem suicídio com muita facilidade. Gelados, não é frios, são gelados. Pois é. Porque falta o quê? O afeto familiar. Não vou dizer afeto paterno, né? Afeto familiar. Então é interessante que esse orientador de política do Marco Aurélio, ele toca nesse ponto. Ou seja, quanto mais rico, menos presença familiar. Naquela época. Hoje não é mais assim. Infelizmente, continua sendo, como diz a Lisete, não mudou, né? Não mudou muito. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Com Catulo, tem uns nomes bem diferentes, né? Com Catulo, o que ele aprendeu?
a não ficar indiferente quando um amigo encontra falhas, ainda que sem razão, mas tentar reconduzi-lo à sua disposição habitual. É a estar disposto a falar bem dos mestres, como se relata de Domício e de Altenodoro, e amar verdadeiramente os meus filhos. Então, a não ficar indiferente quando um amigo encontra falhas, ainda que sem razão, mas tentar reconduzi-lo à sua disposição habitual. Seria não ficar indiferente quando percebe que um amigo, né, está falhando. Eu tenho que ligar para um amigo. Eu vou até fazer isso depois que terminar o estudo hoje. Já tem a Jairus que falou, Luiz Lu, liga para fulano. Pode ser que fulano tenha tido recaída no campo da dependência química. Né? Então, eu vou ligar para ele. Mas eu não vou ligar para censurar, porque ele é meu amigo. Vou ligar, e aí, como é que você está? Para ver o que ele fala. Provavelmente ele vai mentir. Mas dentro, sem constrangeiro, eu vou falar, olha, fica firme. E aquela questão do ar, você tem ido no ar, que geralmente o primeiro sintoma é que ele foge, né? Tem ido no ar, como é que tá, meu amigo? Então, não dá para você ficar indiferente, fingir que não está acontecendo nada, se você percebe que a outra pessoa está em sofrimento. Alguém quer comentar, pessoal? Temos 3 minutos. Deixa eu marcar aqui, vamos ficar com essa aqui hoje. Eu queria só fazer um comentário sobre aquela fala sua que eu peguei. Eu infelizmente não pude entrar antes porque eu estava atendendo. Uhum. Você falou do Getúlio, da mulher que falou, você fala certo para todo mundo, você está certo. Me fez lembrar uma fala, eu acho que a Einstein que falava isso, que ele falava que todos estão certos, dependendo do tamanho do seu saber. É isso. Né? É Então, isso. acho que é isso que esse E o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas. Esse sábio Getúlio Vargas falava, né? É verdade. E sabe que é isso mesmo, sabia, Gisele? Porque eu não ia fazer os caras mudar de ideia. Os caras é excelente trabalhador, excelente liderança, precisaram, inclusive, do apoio político deles. E Você tinha um precisa limite do governar com os saber, né? dois. Ninguém. Vê o primeiro-ministro de Portugal, por exemplo. A previsão é que ele não ia conseguir governar. Ele teve que fazer acordo ali para ele poder manter. Senão ia ser pior, porque o perigo é que caísse ali um governante totalitário. Então, ele teve que governar. No Brasil não é diferente. Quando você fala de política, né, é a mesma coisa. É a verdade do outro, né? É a verdade do outro. Ele está certo no que ele acredita. Está certo no tamanho do saber dele, até onde ele Isso, é isso. Bom. Eu tive um problema com um familiar, ele veio bravo brigar comigo, né? Se queixar do meu distanciamento, da minha ausência, em função das viagens e tal, que agora estamos só eu e Jailza em casa, eu dou mais atenção a ela. Pelo contrário, eu tenho até viajado menos do que eu viajava habitualmente. Mas eu tenho ficado mais em casa, mais com ela, né? E ele estava muito, muito, muito alterado, né? Estava espiritualmente influenciado. E aí ele falava, e eu falava assim, tá certo. Como se tá certo? E aí o Zé Gomes briga comigo assim, concorda com ele, Aloísio. Eu vinha assim, eu pensava assim, se eu falar isso e isso para ele, eu vou conseguir convencê-lo. Zé Gomes falava assim, não, concorda com ele. E ele estava tão atormentado que, mesmo eu dizendo que ele estava certo, ele ainda ficava bravo comigo. Aí eu dizia com ele assim, você está brigando por quê comigo se eu concordo com você em tudo que você está falando? Pois é, você é um hipócrita, você não tem nem pensamento próprio, está muito alterado, né?
E eu fiquei ali, falando com ele que estava certo, né? Tocou o Getúlio Vargas. E aí eu não tinha essa noção daquilo que você falou, ele estava certo dentro daquilo que ele estava sentindo. É, Ele estava ferido, ele está cheio de problemas. A questão não era até nem onde ele comigo. entendia. Não, e a Questão questão não dele. era comigo, ele estava deslocando. É, No final do diálogo, que eu só escutei, aí ele falou: eu também estou cheio de problema e você nem quer saber do meu problema, de qual é o seu problema. Eu não vou te falar também agora, não. Quer dizer, ele que está aflito, ele está com um problema, né? é, E eu falei, e é tão bom, né, quando a gente consegue, eu não tenho estourado com ele, né? Aí eu falei, ai, Senhor, muito obrigado, que bom poder. vencer o bom combate. É, o bom combate, foi É o isso. melhor. Né? Porque Saber nem viver. sempre, gente, nem sempre dá esse sucesso, não. Às vezes a gente sai Da linha. da linha, né? E agride o outro verbalmente, depois a gente fica com culpa, né? E é tão bom você voltar para casa sem culpa, né? E aí eu Aloysio, pensei assim, aí eu atribuí isso, eu, Aloísio, atribuo isso à reunião mediúnica. Porque quando eu vi ele pulando no chão igual um cão raivoso, eu pensei assim, ele está em surto. No mínimo, ele está acompanhado aí. Então, eu vou tratá-lo como eu trato os irmãos necessitados da reunião de desobsessão. E fui conduzindo. Então, foi a experiência na reunião de desobsessão que me ajudou nesse momento. E aí, olha vocês que interessante. No outro dia, eu tinha uma palestra. Acabou a confusão, uma hora depois, meu irmão me liga dizendo: Luiz, meu filho está passando mal, eu não vou poder fazer a palestra. Imagina se eu venho alterado de lá. Com que cara eu ia preparar a palestra? E mais ainda, com que cara eu ia fazer a palestra? Porque eu não acho que a palestra seja um teatro, tem que ser honesto com o que eu estou falando, né? Ia me desestruturar totalmente, mas a espiritualidade foi muito generosa. Mas é aquilo que você falou, Jane. Quando eu disse para ele, foi uma tática que eu usei, mas meditando agora com profundidade, é a verdade isso. Ele está certo. Dentro do saber dele, né? Dentro do saber dele. Até onde ele tem. Até onde É ele saber pode ir. viver. Aloysio, só ler uma Saber coisa que na viver. hora que eu estava pesquisando, aqui, que achei um negócio legal para cá. Estava pesquisando sobre o Marco Aurélio. Qual a grande lição do estoicismo? Não negue a crise. Não se deve simplesmente esperar que o assunto desapareça ou terceirizar a responsabilidade. É preciso aceitar a realidade e agir conforme a solicitação solicita. A aceitação é o primeiro passo para fazer da crise uma oportunidade. Por isso, posicione-se o mais rápido possível. Tá vendo? Isso Mas- deve ter sido mas- tirado deste livro. Desse aí. Mas posicionar com essa sabedoria que a Diana citou. Posicionar Isso, sabendo. Se você se posicionar, não, eu sou do PT, eu não gosto de Bolsonaro, isso você vai criar problema, né? Ou não gosto do petista, não. Bolsonarista tem a verdade dele, então ele está certo. O petista tem a verdade dele, então ele está certo. Com esse pensamento, a gente pode tomar uma decisão. Não com pensamento de paixão, né? Paixão não leva a gente a lugar nenhum. Eu vou lá para o Espírito, está começando lá. Eu também tenho que ir para a reunião espírita também. Falou, gente.